Olá, pessoal! Bem-vindo à aula 2 do curso de Radiestesia e Radiônica na Prática. Nessa aula, nós iremos aprender sobre o pêndulo, iremos programar nosso pêndulo, iremos aprender a manuseá-lo. Então, vem comigo! Para começar, o que é um pêndulo? Um pêndulo é qualquer objeto simétrico suspenso por um fio. Eles servem como instrumento para fazer análises e mensurações das vibrações captadas pelo radiestesista. E vão existir pêndulos de diversos modelos, tipos, formatos, materiais. O interessante é você testar e ver com qual você se adapta melhor, tá bom? Os que eu utilizo diariamente aqui no meu trabalho são os pêndulos de cristal, o pêndulo de metal com a ponta fina e esse pêndulo egípcio aqui, que é o pêndulo emissor. Esses aqui são os que eu mais utilizo e é o que eu indico você de ter para montar seus gráficos. O pêndulo da ponta fininha, que é esse aqui, ele vai servir para fazer as medições mais precisas. Sabe aquele gráfico que é bem apertadinho? Então, esse daqui que a gente usa. O pêndulo egípcio, ele é um pêndulo emissor. Então, ele emite a intenção do radiestesista e é excelente para você potencializar a emissão da energia do gráfico radiônico que foi montado. O pêndulo de cristal, além de fazer a análise do gráfico, ele vai também emitir a energia do cristal e da sua cor. Então, por exemplo, se você tem um pêndulo de ametista, ele vai emitir a frequência da cor lilás e vai também emitir a frequência da propriedade do cristal, que é a transmutação. Os pêndulos emissores, eles têm uma propriedade bem interessante para o trabalho. Quando você intencionalmente gira eles no sentido horário, eles vão emitir as ondas que você intencionou, tipo onda de harmonia, de limpeza, de vitalização e várias outras que você pode intuir no momento. É uma maneira de você estar potencializando o gráfico que foi montado, tá bom? Então, é importante ter uma coisa em mente aqui quando a gente fala sobre pêndulo. Se você for realizar alguma medição em um local externo que tenha bastante vento, o ideal é você usar um pêndulo mais pesado, tá bom? Por quê? Senão, pode haver uma interferência do vento na análise que você está fazendo, certo? Então, foi para um ambiente externo, utiliza um pêndulo mais pesado. E o pêndulo é o instrumento mais usado na radiestesia porque é o mais conhecido. Ele tem um custo baixo para você adquirir, é mais fácil de achar, é mais prático de manipular. E eu mesma tenho um pêndulo em todo canto, minha gente. É no carro, é na bolsa, é espalhado pela casa. E se você pegar gosto pela radiestesia, é bem possível que você vai fazer que nem eu e ter um pêndulo em cada lugar, viu? Hashtag Clube do Pêndulo. Você já se perguntou alguma vez quem faz o pêndulo mexer? Será que é algum mentor? Será que é alguma entidade que está por perto e resolveu te ajudar? Será que tem alguma alma morando aqui dentro do pêndulo? E eu vou te dizer, eu já escutei até que quem mexia o pêndulo era o capiroto. Vocês acreditam, minha gente? Mas, não, nada disso. Quem mexe o pêndulo é você. Isso mesmo, quem mexe o pêndulo é você. Lembra que na primeira aula eu disse que você já havia feito medições do campo? Quando eu dei o exemplo do shopping, quando eu dei o exemplo da igreja? Pois é, através do seu corpo e do seu sistema nervoso, você capta a radiação do objeto ou da pessoa que está sendo analisada. E o seu inconsciente, ele vai reagir enviando microimpulsos aos seus músculos e aos seus dedos. E são esses microimpulsos que o seu inconsciente captou que vão movimentar o pêndulo e responder às perguntas que você está fazendo. Tudo é energia, lembra? Então, você vai captar essa energia e vai ter essa resposta. Fim do mistério. O que faz o pêndulo se movimentar é uma ação inconsciente e de origem neuromuscular. Como eu disse na primeira aula, radiestesia não é mística, é técnica e se você se dedicar, você vai aprender direitinho. Então, antes de começarmos a prática e programar o pêndulo, eu quero deixar aqui para você alguns conselhos para a melhor utilização do seu pêndulo. Você vai utilizar o seu pêndulo para diversos fins
E você precisa saber que alguns pêndulos, como o de cristal, por exemplo, ele pode ficar com alguma energia impregnada. Então é indicado que após cada atendimento, que após cada uso, você faça uma limpeza no seu pêndulo, tá bom? E eu vou te ensinar algumas coisas que eu faço para limpar aqui que são bem práticas. Uma é limpar com pano preto. Você pode pegar um paninho preto, esfregar e limpar. Outra, encostar o pêndulo na terra. Também é bem fácil e vai ajudar ele a descarregar as energias. Outra dica, lavar com água corrente. Outra dica bem legal também, colocar ele no gráfico desimpregnador. É um gráfico que eu vou ensinar vocês e vocês vão aprender que é necessário perguntar antes quanto tempo que precisa deixar ele lá, tá bom? Uma outra também dica bem prática é colocar o seu pêndulo em contato com uma selenita por alguns minutos. A selenita é um cristal que tem a propriedade de limpar outros cristais, então é bem legal também. Você pode defumar, se você for reikiano, você pode aplicar o Shokurei também nele, se aplica 3 vezes. Outro conselho sobre o uso do pêndulo que eu preciso dar aqui é para que você use essa ferramenta e essa técnica para fins evolutivos e benéficos, tá? Não vai usar o pêndulo para fazer perguntas que não te foram solicitadas ou que possam ferir a livre escolha de outras pessoas. Perguntas sobre morte, perguntas sobre se fulano tá traindo ou não, pergunta que envolve decisões de terceiros, não devem ser feitas, tá bom? Porque a chance de ter uma interferência negativa nesses casos, quando você tá querendo meter o dedo onde não é chamado, é grande. E você pode acabar propagando informações erradas, tá bom? Então, usa a técnica e o pêndulo para auxílio, para propósitos evolutivos. Combinado? Chegamos na parte que o pessoal mais gosta, né? Que é a hora de praticar, de colocar a mão na massa. Como programar o pêndulo. Esse é um dos momentos mais desejados, né? Porque a gente vai aprender a programar e começar a usá-lo. Então, vou pedir para você pegar o seu pêndulo, que a prática vai começar. Eu vou te ensinar primeiro a encontrar o ponto pendular. O ponto pendular é basicamente a quantidade do comprimento da corda que você vai precisar liberar para que o pêndulo se mexa sem esforço. Essa distância, ela varia de pessoa para pessoa, tá? Tipo, meu ponto pendular, ele é uns 4 dedos de corda. Mas tem gente que o ponto pendular é menor e tem gente que o ponto pendular é maior. E aí, eu tenho com 4 dedos, ele mexe bem rapidinho. Porém, se eu alongar a corda, você vai perceber que ele demora um pouquinho mais para se movimentar. O movimento fica mais lento, né? Então, vamos lá. Pegou o seu pêndulo, se senta de maneira confortável, sem cruzar as pernas, sem cruzar os braços, tá bom? E eu vou te ensinar como é que vai fazer para achar o ponto pendular. Você vai pegar na palma da sua mão e colocar toda essa cordinha do pêndulo, certo? Com esses 3 dedos, você vai segurar toda a corda dentro da sua mão. E depois você vai girar, segurando, perceba que segura, a cordinha tá dentro da mão e os 2 dedos estão segurando aqui na base da corda e do pêndulo, tá? Você coloca a sua mão embaixo e você vai aos poucos liberando a cordinha do pêndulo. Libera um pouquinho e espera, vê se ele vai se mexer ou não. Libera mais um pouquinho e espera, vê se ele vai se mexer ou não. E aí você vai liberando aos poucos, devagar a cordinha, tá bom? Você percebe que quando não chegou no meu ponto pendular, ele ainda não mexe, né? Quando eu desço pro meu ponto pendular, ó, o pêndulo ele já começa a girar, sem esforço. Se eu descer mais a minha cordinha, passar do meu ponto pendular, o pêndulo ele já não se movimenta respondendo, ele vai se movimentar pela ação do vento, que tem um ar-condicionado aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Você vai dar um pause nesse vídeo, vai fazer esse exercício para aprender o teu ponto pendular.
Quando você descobrir o seu ponto pendular, você pode também medir, tá? Você pode, no meu exemplo, são 4 dedos. Então, quando você descobrir seu ponto pendular, você pode medir a quantidade aproximada de dedos, de distância, para facilitar das outras vezes que você for pegar o pêndulo para usar, tá bom? Então, dá um pause no vídeo, acha teu ponto pendular, que a gente vai já voltar com a folha de teste. Você vai pegar a folha de teste para ensinar o pêndulo a responder sim ou não, de uma maneira que você consiga reconhecer a resposta do movimento, tá bom? Eu aqui escrevi mesmo com lápis a minha folha de teste para mostrar para vocês que é bem prático, tá? Se vocês não conseguirem imprimir, pode desenhar desse jeito, o sim no sentido horário e a linha vertical e o não sentido anti-horário e a linha horizontal, tá bom? Eu vou baixar a câmera para mostrar para vocês na prática como é que a gente vai fazer. Então, vocês vão escutar minha voz e vão me ver fazendo minha mão e a folha de teste. Eu vou usar esse pêndulo aqui de madeira, o pêndulo egípcio, que fica mais visível no vídeo, tá bom? Aqui tem a folha de teste. Então, você vai estar sentado de maneira confortável, sem cruzar perna, sem cruzar braço. Já encontrou o seu ponto pendular e agora a gente vai treinar o pêndulo para responder as perguntas, tá bom? Vamos começar pelo sim, que tá aqui, sentido horário. Então, você vai girar intencionalmente o seu pêndulo no sentido horário. Você pode usar a folha guia ou você pode fazer sem a folha, tá bom? Aqui eu coloquei a folha para ficar mais fácil, mais ilustrativo. Então, gira intencionalmente, você vê que eu fiz a força aqui na mão para girar ele no sentido horário e vou falar em voz alta. Esse movimento é para respostas afirmativas, respostas positivas. Sim, sim, sim. E eu posso ficar falando sim e deixo girando até que o pêndulo por si só pare esse movimento no sentido horário. Depois que eu fizer isso, eu vou checar se o pêndulo vai me responder sim no sentido horário. Então, eu posso fazer uma pergunta, que a resposta seja sim, ou eu posso pedir, né? Vou fazer uma pergunta. O meu nome é Caroline? Então, o pêndulo ele já responde em sentido horário. Vou deixar o pêndulo para frente e para trás e vou perguntar. Pêndulo, uma resposta sim. O pêndulo gira em sentido horário. Então, fizemos isso, o pêndulo respondeu sim a uma pergunta que você sabe que a resposta é sim, então foi programado. Se o pêndulo não se movimentar ou girar ao contrário, você refaz até que o pêndulo movimente no sentido horário para sim, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o movimento de não. O não, como pode ver na folha, é em sentido anti-horário, tá bom? Então, vai girar intencionalmente no sentido anti-horário e vai falar em voz alta. Esse movimento é para respostas negativas, desfavoráveis. Não, não, não. E você deixa o pêndulo girando e vai falando não, até que o pêndulo por si só pare o movimento. Então, ele parou o movimento, ficou para frente, para trás. Você vai checar se ele vai responder não no sentido anti-horário. Então, eu vou perguntar aqui. O meu nome é Maria? O pêndulo já responde que não. Vou pedir uma resposta negativa. Pêndulo, uma resposta negativa. Então, o pêndulo já responde que não, significa que deu certo, ele foi programado para a resposta sim e para a resposta não, tá bom? Mas existem outras possibilidades para respostas positivas ou negativas. Uma delas é você programar o sim também para o pêndulo ir em sentido vertical, para frente e para trás. E programar o não para o pêndulo seguir na horizontal, de um lado para o outro. Então, a gente vai fazer agora o movimento, do mesmo jeito, movimento intencional para o sim, de frente, trás, e vai dizer a mesma coisa. Pêndulo, esse é o movimento para respostas positivas, afirmativas. Sim, 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 sim. E vai falando sim, você vai perceber que o pêndulo ele vai parando.
Você pode falar em voz alta ou você pode mentalizar, tá bom? O pêndulo parou, você pergunta alguma coisa que a resposta seja sim. Meu nome é Caroline? Você vê que ele começa a ganhar mais força na resposta, tá para frente, para trás, então foi programado corretamente. Agora a gente vai programar o pêndulo para responder não no sentido horizontal, tá bom? Mesma coisa, faz um movimento intencional para um lado e para o outro e fala em voz alta ou mentalmente. Esse movimento é para respostas negativas, desfavoráveis. Não, 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 não. E deixa o pêndulo suave parar o movimento dele. Quando ele parar, você vai perguntar algo que a resposta seja não, tá bom? Pêndulo, a resposta negativa. Você vê que ele já vai para um lado e para o outro na horizontal. Isso significa que deu certo. Seu pêndulo foi programado. E agora a gente parte para a parte dos testes. Outra programação que você vai fazer com seu pêndulo. Com pêndulos emissores, você vai girar intencionalmente o seu pêndulo em sentido horário e você vai programar dizendo: esse movimento energiza, revigora, vitaliza. Assim você vai programar o pêndulo para ele potencializar gráficos, tá bom? Então você vai fazendo isso. Terminou, gira em sentido anti-horário programando. Esse movimento limpa, retira, desmagnetiza energias nocivas e deixa ele girando até finalizar. Então, algumas observações. Quando o pêndulo está girando muito fraco, significa que tem pouca energia. Então, nesse caso, é bom montar gráficos que vão aumentar a energia e a vitalidade, tá? Quando o pêndulo gira forte, é uma boa notícia, significa que está tudo bem com a energia. E quando o pêndulo não se movimenta, o que é que está acontecendo? Pode ser duas coisas. Pode haver algum bloqueio, tá? Ou pode ser porque a pergunta foi mal formulada. É importante perceber que o pêndulo ele vai responder perguntas objetivas. Então, refaz a pergunta de novo. Se o pêndulo não responder, se ele não se movimentar, é necessário você tirar um tempinho, relaxar, dar uma respirada, meditar, buscar deixar a mente mais neutra para tentar mais tarde ou outro dia, tá bom? Quanto mais você treinar, mais facilidade você vai ter de fazer as leituras. Então é bom você todo dia dedicar um tempinho para o treino, tá? Para você conseguir obter prática, para você conseguir obter a maestria e ter respostas mais rápidas. É importante você ter paciência consigo mesmo, tá? Você tem a capacidade de obter as respostas, você tem a capacidade de aplicar a técnica, mas tudo que a gente vai aprender leva um tempinho, tá bom? Então fica calmo e treina. No começo, o ideal é você praticar sozinho, tá? As pessoas elas podem influenciar o campo e deixar um pouquinho desafiador a leitura. Com o passar do tempo, você vai perceber que aumentou a tua sensibilidade. Você vai perceber que muitas vezes quando você pega o pêndulo, você já percebe o campo da resposta. E quando você aumenta a tua sensibilidade, você vai poder utilizar o próprio corpo como pêndulo, tá bom? Outra coisa, quando a gente está ansioso, existe a possibilidade da gente influenciar o pêndulo, tá? Quando você quer sim, 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 existe a possibilidade de você influenciar. Quando acontecer isso, tem uma técnica muito legal que você pode utilizar, que é a técnica da bolha de sabão. Você vai fechar os seus olhos, imaginar um monte de bolha de sabão na sua tela mental, tudo isso segurando o pêndulo, tá bom? Fecha os olhos, imagina um monte de bolha de sabão, respira, se concentra e faz sua pergunta. Depois de um tempo, você pode abrir o teu olho e ver como é que o pêndulo está respondendo, tá bom? Uma outra coisa que eu quero te orientar. Quando você for fazer as leituras, evita deixar essa cordinha solta, tá bom? Deixa a cordinha sempre presa. Por quê? Porque aqui nós temos um pêndulo. Se a gente deixa a cordinha aqui, é como outro pêndulo, né? Então fica até complicado às vezes para quem está iniciando de saber se é sim, se é não. Então segura a pontinha e usa só o pêndulo para fazer as perguntas.
Vamos fazer uma pergunta aqui pro pêndulo. Pêndulo, essa aula ainda já finalizou? Não finalizou, porque ainda tem uma surpresa para vocês. Eu vou ensinar para vocês um exercício bem legal para você treinar as suas habilidades com o pêndulo. Então tem um baralho de cartas comuns. Pega um baralho, embaralha, tá? Esse baralho e dispõe algumas cartas na mesa. O ideal é você dispor em uma quantidade que você consiga fazer um percentual, tá? Para você ver o percentual de acerto. Isso é bom porque você vai ver que gradativamente você vai melhorando, tá bom? Para um radiestesista iniciante, você chegar a 50% é um ótimo resultado. Se você já é um radiestesista que já tem bastante tempo, o ideal é estar acima de 80% de acerto, tá bom? Então, embaralha. Deixa eu mudar a câmera aqui pra gente fazer aqui na prática. Você embaralha o teu baralho e aqui eu vou colocar 4 pra ficar mais prática, tá bom? A gente vai ver se a carta é preta ou vermelha, tá? Então, se errar, não tem problema, gente. É normal ter um percentual mesmo de erro, tá bom? Então, vamos perguntar aqui. Essa é uma carta preta, sim ou não? Sim. Vamos ver? Preta. Essa é uma carta preta, sim ou não? Tá dizendo que não. Vermelha. Você pode perguntar também ao contrário, tá? Essa é uma carta vermelha? Essa é uma carta vermelha, sim ou não? Tá dizendo que sim, vamos ver? Vermelha. Agora a última. Gente, será que eu vou acertar tudo? Vem cá, cartinha. Essa é uma carta vermelha, sim ou não? Não. Então, aqui foi 100% de acerto. No começo, deixa eu voltar aqui pra mim. No começo, gente, quando eu comecei a treinar, era bem difícil, tá? Dar 100%. Eu errava mais do que acertava. E isso é normal, é uma nova habilidade que você tá adquirindo. Então, vai treinando todo dia, pega 5 minutinhos e treina. Ou você pode fazer também, pedir para alguém esconder embaixo de algum copo, um objeto, e você vai com o pêndulo procurando para ver em qual copo está escondido o objeto, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente vai aprender testemunhos. Nós vamos aprender como fazer testemunhos da maneira correta e eficaz para montar os gráficos, tá bom? Até a próxima aula!